Olá pessoal, tudo bom? Então, boa noite. E que o Criador abençoe a todos grandemente. Então pessoal, vamos continuar com a manutenção aqui da nossa anteninha ON, né? ON 5A MIMO da Intelbras. No último vídeo a gente concluiu, né? Fazendo aqui a gente energizamos o equipamento e fizemos os testes aqui de tensão. E a gente verificou, né, que na etapa da fonte aqui, as tensões elas estão aleatórias e estão variando, né, oscilando de forma descontinuada. A gente não tem um valor definido, né? A gente não tem nem o valor, não conseguimos medir nem o valor de 3,3 volts, né, nesse ponto aqui, certo? Ó. E nem o valor de 5 volts proveniente aqui do outro conversorzinho, certo? E aí o que que acontece? Como não conseguimos medir, né, nenhum dos valores, fica meio que confuso, porque é um valor que é um defeito, né, tal que está interferindo de forma ampla, né, de forma geral. Você não está tendo uma definição de uma etapa que está especificamente ruim e da etapa que está boa, ou se as duas estão ruins, né? Então, assim, fica meio aleatório. Mas aí, assim, o que que a gente faz para poder estar diagnosticando essa questão aqui de forma mais conveniente, né? A gente vai utilizar aqui, antes de utilizar o multímetro, eu vou só mostrar um teste aqui com o osciloscópio, né? Com ele já com um problema, para a gente fazer o antes e o depois aí com o osciloscópio, tá bom? A gente vai medir com o osciloscópio aqui, ó. Eu soldei um fiozinho aqui, certo? Ó, na carcaça do RJ45 aqui, ó. Eu tenho como GND para facilitar aqui a conexão da ponta garra aqui do osciloscópio, né? Da garra jacaré aqui, que é o GND do osciloscópio, tá bom? Facilitar aqui a fixação aqui do ponto de GND do osciloscópio aqui com o aparelho. E aí a gente vai, com a ponteira de prova, a gente vai medir lá as tensões lá em cima, certo? Naqueles pontos lá do capacitor, certo? Então, a gente vai medir no ponto do capacitor e no terminal do CI, de saída, certo? O terminal de saída do CI, do conversor DC-DC, que faz a tensão de saída do 5 volts regulado e do 3,3 volts regulado também, em ambos os dois conversores é o mesmo pino, né? O pino 3. Então eu vou estar medindo, vocês podem verificar aqui na tela do osciloscópio, certo? Ó. O traçozinho, vocês percebem aqui, ó, o traçozinho dele aqui, ó, da tela, certo? Deixa eu ver se dá para melhorar aqui a imagem. Eu creio que está dando para ver aí, ó. Você tem o traçozinho aqui, onde aqui nesse traço é onde ele vai estar detectando e mostrando na telazinha dele aqui a forma de onda do ponto onde está sendo medido. E aí, se esse equipamento tivesse normal, a gente estaria medindo aqui nesse ponto onde a gente vai fazer a medição, uma forma de onda, né, do tipo quadrada, né, retangular, onde estaria indicando para nós, né, ele estaria dando um pulsozinho aqui retangular, né, um formato retangular, quadrado, retangular, né, no caso. E esse pulsozinho, dessa forma de onda dele aí, que ele aparece aqui, é justamente os pulsos de ativação e desativação do elemento chaveador que tem internamente no CIzinho conversor DC-DC, né? Que geralmente, na maioria dos casos, são transistores MOSFET. E aí você tinha os elementos, os instantes de condução e não condução. Que isso você só consegue perceber e ver, né? E está visualizando com o auxílio do osciloscópio, né? Que vai mostrar para a gente aqui a forma de onda. Então, gente, eu vou medir aqui, né? Eu vou conectar ele aqui rapidinho, certo? Já estou com o cabo GND conectado, já conectei aqui, ó. Vocês percebem que o LED aí está piscando, o LED power, né? Eu vou medir em cima do capacitor do 5 volts aqui, ó. Terminal do capacitor. Ó. Então ele fica querendo dar uma ligeira oscilaçãozinha, uma perturbaçãozinha aí no traço do osciloscópio, né? Nada mais do que isso. Agora aqui no 3,3 volts, ó. Da mesma forma, né? Fica dando uma oscilaçãozinha, certo? No terminal 3 do conversor DC-DC, responsável pela tensão de 3,3 volts, ó. Tô medindo no terminal 3 dele. Então, do mesmo jeito, uma oscilaçãozinha, né? Bem rápida, assim, pequena oscilaçãozinha. No conversor DC-DC de 5 volts, ó. Tô fazendo uma medição no pino 3 do conversor DC-DC de 5 volts aqui, que faz a regulação para 5 volts.
E a gente percebe uma oscilaçãozinha, né? Da mesma forma lá que estava no pino do capacitor, né? Ó. Nada mais do que isso, né? O traço fica dando uma pequena vibraçãozinha. Que é o traço do osciloscópio. Então a gente não está conseguindo verificar a forma de onda, né? Nesse ponto aqui. Tá certo? Então era só isso que eu queria mostrar, pessoal. Aqui com o osciloscópio. Tá colocando ele para cá. E agora a gente vai estar fazendo a medição, né? Como eu havia mencionado para vocês. Eu vou desligar o equipamento, certo? A gente vai partir para a medição com o equipamento desligado, certo? Com o equipamento desligado, na escala de resistência, certo? Ó. Na escala de resistência, meu multímetro aqui ele é daquele multímetro tipo automático, né? Você coloca num ponto aqui a chave seletora. Aqui no caso, a chave seletora está na posição para medir capacitor. Capacitor aqui, ó. Ele mede, dá o bip, né? A escala de bip de continuidade, mede diodo e resistência. Então você coloca aqui e só seleciona aqui, ó, no botão célula. E aí aqui nesse botão de selecionar você escolhe o que você vai, qual é a grandeza que você vai utilizar, né? Para medição do componente específico. No caso a gente deixa em resistência mesmo aqui, ó. Já está selecionado para resistência, né? O aparelho aqui. E a gente vai medir a resistência aqui, ó, em dois pontozinhos específicos que eu vou destacar aqui para vocês. Eu vou, como eu disse, em alguns casos vai ser necessário aproximar a placa, né, aqui do aparelho de filmagem, para mim poder estar destacando para vocês aí, em específico, né, essa região onde a gente vai estar fazendo a medição. Tá bom? Então, ó, aqui vocês percebem que tem um fusível aqui, né, um fusistor. Ele tem a indicação 0, né, no corpo dele. Essa aqui é o fusistor, o fusível, que libera a tensão dos 5 volts para alimentar os demais circuitos da placa. E do outro lado aqui, ó, vocês percebem, né, ó? Aqui, ó. Você tem aqui o fusível, o fusistor, que libera a tensão dos 3.3 volts, certo? Para alimentar os demais circuitos da placa. Então a gente vai fazer uma medição de resistência com relação ao GND, do GND para esse ponto, dos 3,3 volts, e com o GND em relação a esse ponto aqui dos 5 volts. Coloca a ponta preta do multímetro lá no GND, na carcaça do RJ45, e a vermelha a gente coloca aqui, ó. Nesse ponto aqui, para medir a resistência ou impedância, né, do circuito de 3,3 volts em relação ao GND. E depois, posteriormente, a gente coloca nesse outro ponto aqui, no terminal desse fusistorzinho aqui, ó, que é em relação aos 5 volts, para medir a impedância ou resistência do circuito dos 5 volts aqui, ó, que faz ligação com os circuitos dos 5 volts aqui, da tensão de 5 volts, em relação, para medir essa resistência ôhmica desse ponto em relação ao GND, certo? E aí a gente vai ver quanto é que tá dando, tá bom? Então vamos lá, para medir eu vou utilizar esse multímetro aqui, que ele já está ligado, tá bom? Ó, certo? Medir resistência aqui. Então coloca na escala de resistência, não precisa ser na escala de bip, porque na maioria das vezes a escala de bip não ajuda nesses casos, porque pode ser que a resistência dê um certo valor que o bip não alcança, porque ele tem um limiar, né? E aí o bip não alcança e você pensa, se você for focar pelo bip, você vai achar que tá bom, certo? Mas aí a resistência lá no ponto tá dando diferente e não bipou. E aí por isso que eu gosto de usar, nesses casos, não o bip assim propriamente dito, tá bom? Então a gente selecionou na escala de resistência aí. E a gente vai estar medindo aqui, ó, do GND do RJ45, certo? Ó. Eu vou procurar mostrar aqui a vocês. Lá, a ponta preta tá no GND, certo? Ó. E a vermelha vai estar aqui, ó, no fusistorzinho dos 3,3 volts. Então veja aí quanto é que tá dando aí no multímetro, ó. Tá dando em torno de 4,2 k ohms, certo? 4,2 k ohms. Eu creio que tá dando para vocês perceber aí, tá bom? 4,2 k ohms. Embaixozinho da leitura tem um K e o símbolozinho do ohms, o mega ohms, né? O símbolo do símbolozinho de resistência, né? O ômega, a letra grega, né? E aí então você tem 4,2 k ohms, certo?
Então, aparentemente, nesse ponto aqui, para esse valor de tensão, aparente estar normal, certo? Vamos medir os 5 volts agora. Agora eu vou botar no fusistor aqui dos 5 volts, certo? Olha só quanto é que tá dando. Tá vendo, ó? 0,6 ohms. Se você for ver embaixo da leitura, só tá aparecendo o símbolozinho de ohms. Então você tá tendo aqui praticamente um curto, né? Se fosse na escala de bip, ele iria bipar aqui, ó. Eu vou botar aqui em bip. Ó, escala de bip. Vou medir lá no ponto, ó. Ele vai bipar, certo, ó? Porque a resistência, a impedância desse ponto em relação ao GND tá dando muito baixo, certo, ó? Quase 0 ohms, 0,6 ohms. E aí o que que acontece? Vamos mudar aqui, ó, vamos deixar em bip e vamos medir no ponto dos 3,3 volts, ó. Ó, ele não alcança, né, a escala de bip, ó, ele não bipa, porque dá fundo de escala. Dá fundo de escala e ele não consegue medir, né? Então, pelo teste aqui de resistência, né, de impedância do circuito de fonte, né, das duas fontes primárias, né, do 3,3 volts e do 5 volts, a gente percebeu que existe uma anomalia, né, na parte dos 5 volts, né, no circuito da fonte dos 5 volts, que pode estar ou essa anomalia pode estar sendo causada ou por um circuito aqui para frente, que é energizado por essa linha, ou na própria fontezinha dos 5 volts, certo? Então o que que acontece? Nós vamos estar fazendo, pessoal, no próximo vídeo aí, nós vamos estar mostrando aí o procedimento seguinte, tá bom? De manutenção desse equipamento, para o vídeo não se estender muito, certo? Então no próximo vídeo a gente vai estar continuando aí com a manutenção. Por hora, então, muito obrigado e o Criador abençoe a todos aí. Tudo de bom.